sentido, o Michael Chapman acho que pode até falar melhor para a gente, que me parece que tudo foi muito acidental e talvez poético, né? A forma como ele entrou naquele circuito de pessoas e que não visava de fato uma coisa, talvez um prolongamento, né? Uma coisa instantânea, um negócio imediato, uma coisa involuntária talvez. Então, Michael... Eu acho que o Michael está livre para falar aqui sobre o que ele quiser, mas acho que ele deve começar falando aqui sobre a trajetória dele, sobre o grupo Exploding Galaxy, do qual ele fazia parte na Inglaterra, e como, né, no filme Acéfalo existiu essa junção entre essas duas espécies de coletivos, o Exploding Galaxy, que era inglês, e o Zanzibar, que era um grupo francês, né? Então acho que ele pode começar falando aqui, já sei que ele vai mostrar algum material que ele trouxe das performances e falar aqui da trajetória dele. Boa noite. Aqui a gente não escuta, né? Boa noite, tá? Agradeço o convite de vocês, né? Estar aqui hoje, tá? E agradecer também a presença da audiência, tá? Então, é claro que provavelmente todo mundo está aqui devido à retrospectiva do Grupo Zanzibar, tá? Nesse sentido, ele fica na área de cinema, tá? Mas, por exemplo, no meu caso, tá? O Zanzibar faz parte de muitas outras atividades, tá? Então, quando, por exemplo, se fala sobre atores, tá? Isso pode parecer totalmente razoável, né? Tem um diretor, tem uma câmera, tem um técnico de som, tem os atores, tem o editor, tem todos esses papéis, né? Mas naquele época, apesar, eu não conheço todos os integrantes de Zanzibar, tá? É um grupo de pessoas, você sabe, está encontrando pessoas e chegam pessoas, saem pessoas dos mais diversos reuniões, acontecimentos, em bares, cafés e tal, na rua, e você não necessariamente conhece todo mundo. Ele se consolidou, creio eu, tá, como grupo coeso, porque, é claro, hoje em dia se veja o Zanzibar como grupo coeso, a partir aquele olhar histórico, tá, em que se pode ver de uma forma bem mais clara, tá, o que realmente aconteceu do que na época em que acontecia. Eu vejo assim, tá? Então, a relação entre as pessoas como amigos, tá? A relação entre uma forma uma visão do mundo, vamos dizer, que é bastante alienado, como podia dizer quando se vejam filmes, tá? O experimentalismo, né, em termos de linguagem de cinema, né? Isso deixa algo em comum, tá? Que se pode dizer, então, realmente um grupo. Mas, na época, eu não vi com um grupo, eu vi com um grupo de amigos, grupo de pessoas com quem eu me associo, entre outras pessoas, tá? Porque, naquela época, eu me associava com, por exemplo, artistas brasileiros, o Lígia Clark, Elio Oiticica, o Sérgio Camargo, tá? Sérgio Camargo e Lígia Clark conheci em Paris, tá? E na Inglaterra, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, já frequentava o casa deles e tal, e era integrante também de um outro grupo de artistas que também incluiu cineastas como Derek Jarman. Não era cineasta na época, mas futuramente ele será então cineasta, como o próprio Gerald Thomas, o dramaturgo Gerald Thomas, que era um rapaz de 17 anos de idade, que casou com um integrante, o Jill Draw, que era integrante do Exploding Galaxy, tá? Então, era tudo um mundo que se
dentro de mim se interagia, né? A partir da minha própria vida. Tá? E, então, começando, vamos dizer, antes do tempo em que eu me integrou com esses movimentos, o Exploding Galaxy, que é uma confluência de artistas, né, que trabalhavam com transmídia, né, a partir de 67, tá? Eu mesmo trabalhava com poesia. Tá? Eu saí de... Quando eu fui para a escola, por exemplo, eu tirei 0 em tudo. 0 em tudo. O meu professor disse que tu não vai ser nada na vida. Já foi muito mais longe do que ele. Tá? Mas 0 em todos. Eu recusava fazer provas na escola porque eu pensava, se eu saio, por que eu tenho que provar isso para outra pessoa? Desistiu. Tá? Saí da escola com 15 anos de idade e fiz tudo de forma sozinho depois. Tá? E trabalhei também em diversos empregos, né, como servente, né, como jardineiro, aprendiz, um monte de coisa que eu fiz. E começou a pintar. E quando não deu dinheiro mais para comprar os materiais, começou a escrever poesia. Então tinha os meus heróis, que eram aqueles poetas beach. O Allen Ginsberg, o Gregory Corso, tá? O Lawrence Ferlinghetti, que são os americanos, mas tinham outros ingleses, tá? O Adrian Mitchell, né? E, entre outros. Tá? E eu não sabia nada, era péssimo, eu não sabia escrever nada, realmente, era muito ruim. Tudo que eu fazia era ruim. Tá? E eu pensei, não, mas eu quero escrever poesia, porque eu tinha escrito algumas poesias, tá? Então eu decidi o que eu vou fazer, tá? Porque leva muito tempo para chegar, por exemplo, a nível desses grandes heróis que eu tinha. Então eu pensei, a melhor coisa é fazer tudo aquilo que eles não estão fazendo. Então começou a inventar uma tipo de poesia própria, né? A partir de pegar propagandas por televisão, histórias que eram que veio do imprensa popular, pegava santinhos na rua e misturava tudo com até anotações de agenda. E começar a fazer tipo uma leitura ao vivo performático na rua, no metrô, nos ônibus, em vários lugares, já foi preso várias vezes, desacato à rainha, blasfemia, não sei o que, ou tal. E de repente, em 1968, foi convidado para representar a Inglaterra numa Festival Internacional de Poesia lá em Iugoslávia, para de indicação. Mas teve um evento que era central, né, para o início desses movimentos alternativos, que era o 14 horas, the 14-hour Technicolor Dream, quer dizer, o sonho tecnicolorido de 14 horas. E eu tenho até um clipe aqui que eu descobri a partir da invenção da internet, que é uma coisa incrível, que tu pode pesquisar o próprio passado e pode até expandir a experiência original a partir dessa nova tecnologia. E como que todo mundo, todas as pessoas da minha geração está ficando velho, qualquer coisa que foi gravado naquela época está sendo jogado na internet, uma coisa fascinante, tá? Então, talvez seja até interessante, só para mostrar esse clipe aqui, desse evento, tá? Em que também tem uma pequena entrevista comigo, tem um dos poesias concretos que eu fazia na época, tá? Que foi o início, né, dessas atividades como esses outros grupos. Não sei. Então, vou mostrar isso. Você vai mostrar? Peraí, então. Seu Milton, pode fechar então o som aqui, que para ele foi... Em 67 não houve uma cultura psicodélica em França. E foi o próprio gente, Exploring Galaxy, dentro de 2 eventos. O primeiro evento foi como ativista, o artista Jean-Jacques Lebel, em Saint-Tropez, né? Quer dizer, inicialmente eu como banda de rock chamava-se Soft Machine, num evento lá no sul de França, né, em que eles fizeram dentro de uma discoteca que foi um módulo que foi criado na praia. Eles anunciavam como o primeiro evento psicodélico em França, que foi em agosto de 67, e o segundo, que foi um grande evento também organizado pelo Jean-Jacques Lebel, em Paris, e que também foi colocado como o primeiro evento psicodélico
em França, tá? Então, esse é o primeiro evento, reconhecido como o primeiro evento psicodélico de grande porte em Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Aqui tá. Foi entre 29 e 30 de abril de 1967. Então é interessante ver que não tinha aquele indumentário, né, dos hippies, tá? Era todo mundo vestido de terno, tá? E um evento dentro de um palácio que chama-se o Palácio de Alexandre, e é considerado aquele prédio berço de televisão do BBC, que eles têm uma grande antena lá. E tinha vários palcos com várias coisas simultâneas no mesmo tempo. Tinha o Pink Floyd lá, tinha muitos outros grupos de teatro, poesia, tinha performance de Yoko Ono. John Lennon estava lá caminhando no público, tá? Aqui já dá para ver, né? E tinha uma consumação maciça de LSD, quase todo mundo estava tomando LSD lá, né? Incluindo eu. Agora começou bagunça. E aqui sou eu como trecho, né, de um poema concreto, né? Eu tinha 19 anos na época, né? A poetry recital by a new wave poet, a member of the Undertow. What kind of market is there for poetry? Well, I mean, last week I read at the Palmer's Green National Assistance, and I read a psalm poem, and the whole of the National Assistance joined in, you know, which is what I wanted, audience participation. And, you know, the National Assistance manager came out and said, you know, unless they show up, they wouldn't get any money, and it would be thrown out. What did you think of the evening? I thought it was marvellous, you know, especially as I was on a trip. What do you mean on the trip? Acid. How do you mean? LSD. E aqui é só um minuto, agora mostro o John Lennon que eu consegui catar no público lá no John Lennon, George McCartney. E uma performance, eu conheci o Yoko Ono na época, tá? E o marido dela, que era o Tony Cox, né? Foi pouco depois que ela então encontrou o John Lennon, né? E eles começaram então o romance deles. Então era uma performance, né? Com uma mulher vestida de freira, e eles deram um tesouro para o público para recortar as roupas, e esse som era ampliado pelo meio, né?
Yoko Ono, marido dela, Tony Cox, e o... Algum personagem, né? Lembra um pouco do Laranja Mecânica. Já que o filme veio depois. Tá. Era só para dar uma ideia, né, de onde veio alguma dessas coisas, tá? Então, eu entrei no Exploring Galaxy, né, em 67, a partir do convite do David Medalla, que é um escultor, um artista filipino, né, que conheci todos os artistas na época. O Marcel Duchamp fez até uma medalha para ele, tá? O Yves Klein, ele foi professor, por exemplo, nos Estados Unidos, numa universidade com 12 anos de idade. Realmente totalmente genial. Estava representado no Bienal do Mercosul agora, tá? E foi ele também que abriu uma galeria, a Galeria Signos, junto com o Paul Kila, que divulgou toda uma geração de artistas brasileiros para o resto do mundo, que eram desconhecidos lá. O Hélio Oiticica, Mira Chandro, Lígia Clark foram divulgados para essa galeria na época, tá? Mas o galeria fechou, então ele formou esse grupo de pessoas, de artistas, de não artistas, né? Que moravam juntos, né? Dentro de uma casa e trabalhavam por diversas linguagens artísticas, né? Quase que 24 horas por dia, indo para as ruas, para fábricas abandonadas, reciclando lixo, esse tipo de coisa, fazendo performances. Então veio de França, tinha um fluxo muito grande de pessoas de diversos países, né? De Estados Unidos, né? de França, entre outros países. Então veio morar lá também o Evridou, que faz parte do filme Asphalt, e também o Christian Ledoux, que também faz parte daquele filme, né? E então eu e o Ledoux se apaixonamos, tá? Começamos a viver conjunto, tá? E um dia, quer dizer, a gente sofreu muita pressão da polícia, nossa casa foi invadida, colocava drogas, né? Parece, bom, com certeza tive drogas lá. Mas não, chega um momento em que realmente era proibido ter drogas na casa, tá? Por causa desses períodos, tá? E o polícia invadiu a casa, tinha processos e tal, e chega um momento em que ficou tão tenso a atmosfera que decidimos de cada um para ir para outro lugar. Então eu fui para o país de Gales, né? Com alguns integrantes de um grupo que chamava-se o Incredible String Band, né? E, de repente, um mês depois, o Christian Ledoux mandou uma mensagem que o F estava esperando para mim. A gente ainda não estava namorando, tá? Então, eu gostava bastante dela, né? E encontrei com ela, ela me levou para a França, tá? E foi a partir, então, desse contato, que ela foi o ex-namorado de Patrick Duval, que eu conheci o Patrick e depois, então, outras pessoas, né, que pertenciam àquele grupo de Zanzibar. E, claro, França, naquela época, e já escreveu um pouco nesse livro aqui, do tipo texto que chama-se O Mapa dos Acontecimentos, tá? Era muito tenso em França, né? Antes de maio de 68, não, era muito carregado, tá? Polícia em todo lugar, muita repressão, né? E no próprio mês de maio, eu tinha voltado para a Inglaterra, tá? Estourou aquelas manifestações, aquelas batalhas, aquela guerra civil, na verdade, porque não eram só estudantes, eram os trabalhadores juntos, tá? E a França simplesmente fecharam as fronteiras, era impossível entrar ou sair de França. Não tinha ônibus, não tinha ferroviário, não tinha aviões, ele simplesmente fechou o país. Eu não consegui voltar, até que diminuiu um pouco aquelas demonstrações, tá? Quando eu voltei, e foi então em junho que o Patrick Duval então fez esse filme, tá? Mas o que é interessante é que o filme era feito, mas era tipo uma atividade entre muitas outras atividades, né?
era uma vida quase de louco, né? De restaurantes, de roupa, né? Muito bonito, de muito festa, né? Era uma clima assim, dentro desse clima tinha o filme, por exemplo, de Acefal, né? E durante o próprio filme tinha muita coisa que era colaborativa, né? Mudanças, né? Dentro de pequenas ideias que surgiram, tá? E tem então uma cena que foi a minha ideia, e claro, eu não fiz a edição, não fiz a filmagem, mas o filme é assim, né? Tem várias pessoas que estão envolvidas com isso, mas a ideia básica era minha, que da ideia de renascimento, tá? Do contestação, do polarização de vida e morte, tá? E que a vida e morte pode ser também uma transição para um outro estágio de existência, tá? Então isso era a ideia dessa cena. O que é interessante é que depois de tudo essas vivências, né, do década de 60, metade da década de 60 até o final, 71, 72, tá? Eu sumiu lá de França, eu fui embora, eu não quis saber mais, estava muito cansado, tá? Muito droga, muito atividade constantemente, tá? Eu não teve mais contato por um período de 40 anos. E é claro, nesse meio tempo, começou a pensar, mas o que houve com aquelas pessoas, tá? Eu estou muito curioso, tá? Mas eu não sei, eu não tenho a mínima ideia onde estão. É aquele bando de anarquistas lá em Paris que fazia filmes. O que houve com aquilo? E sabe, eu ficava lá em Rio Grande, tomando meu whiskyzinho à noite, chegou a internet, eu pensei, pô, o que se alguém botar o nome daquela pessoa na internet, eu não acho e tal, e lentamente começou a tomar conhecimento do entretempo, tá? E via alguma coisa, né, do Sally Shaft, né, em relação a pessoas que estavam envolvidas. Foi o nome do filme que deu que foi a Acefal. Eu nem sabia que existia a palavra Zanzibar. Como aqui o Patrick de Val, ele falou num artigo, acho que foi na revista Sense of Cinema, que bom, ele não sabia, tem um grupo Zanzibar, mas só foi posteriormente, que me diz, tá? Então, eu escrevi para ela que eu estava lá, eu participei naquele filme e tal, e ela escreveu de volta, eu estava muito feliz, porque eu estava prestes para escrever um livro, eu tinha feito um tipo de panfleto antes, tá? E me pediu para um depoimento, então fiz currículo de vida, de coisas que eu tinha feito, e fico muito surpreso depois quando eu vi que ela me deu um pequeno capítulo dentro daquele livro, tá? O que ela nunca me mandou uma DVD do filme Acefal. Eu disse, eu queria tanto ver aquele filme, eu só vi uma vez, quando foi estreado lá em Paris. Ela não falou nada, não me mandou e tal. Eu disse, um dia eu vou ver se eu consigo um dia. Mas de repente eu vi que estava à venda na internet, então eu mandei comprar, tá? Até eu acho que é a minha filha, né? Estava em Londres, vindo numa livraria e tal, e comprou, mandou para mim. E de repente eu vi todas aquelas pessoas que eu conheci, com quem eu convivia, o próprio Everydo, tá? No momento depois que eu separei deles, porque eu não tinha nem convivência entre aqueles anos. Então era uma coisa incrível, que parecia dar a ideia de uma corda onde se colocar figurinhas de papel recortados, tá? Que está lá sem vida sobre uma mesa, e que dois mãos de repente pegavam os figuras e começavam a dançar em frente dos olhos. E parecia que a minha vida naquela época de repente começava a dançar de novo. É uma coisa realmente extraordinária, uma coisa que eu nunca tinha experienciado na vida. Então começou a procurar pessoas, tá? Achei eventualmente, por exemplo, uma foto do próprio Everydo, que na época era modelo, capa de revista, né, uma vez, tá? Gravou até música na época, tá? Eu estava lá junto no estúdio quando ela gravou, tá? Então, eu queria saber, como ela está agora? Será que ela está tão bonita como na época, né? Porque realmente era. E que na verdade, eu deixei ela na época, tá? Ela foi atrás de mim quando eu viajei para a Índia, né? Com alguns integrantes do Exploring Galaxy, tá?
mas de repente vendo de novo, eu já com 60, né, e tal, por que tu deixou? Uma coisa muito estranha, tá? Eu olhei, procurei, não achei, né, porque as mulheres, sabe, casarem, né, perdem seus nomes, então é mais difícil achar mulher na internet do que homem. Homem fica sempre com o mesmo nome. Mulher eventualmente casa, muda de nome e tal. E de repente, né, que ela casou de novo, tá? Eu conhecia até uma pessoa que tocava num grupo de rock. Ele morreu e houve teve uma página na internet, pessoas colocando depoimentos, e de repente tinha um depoimento dela, e eu vi, era uma anciã, uma senhora, já com 70 que ela tinha, já na época, acho que uns 8 anos mais do que eu, uma senhora, nos meus olhos, sem desrespeito, velha, tá? Claro, eu sou mais velho também, né? E eu pensei, meu Deus do céu, então a vida é assim. Tu encontra o teu passado sem aquela convivência e de repente tu vê com que a pessoa está agora em uma vez sem aquele envelhecimento, né? Então foi uma coisa bem interessante, tá? Então eu comecei a partir da internet pesquisar coisas do passado, tá? E de repente eu vi uma festa que alguém tinha filmado e vi, tem uns amigos lá na festa, eu reconheci os amigos e tal. E ficou cada vez mais fácil de pesquisar o passado e também de ampliar as experiências que a gente teve, mas de uma forma bem mais subjetiva. Tu não sabia exatamente do contexto, tu agora consegue viver o contexto, uma coisa totalmente inédita, uma quebra de paradigma, tá? Então eu comecei a trabalhar com isso, trabalhar como história e memória a partir de documentos que corrigem, claro, aquilo que a gente lembra é corrigido por documentos, tá? E atualmente eu estou escrevendo, já faz 2, 3 anos, estou escrevendo um tipo de livro, né? Em forma de tipo scrapbook, imagens, documentos, textos, né? Sobre esse período, que claro, inclui também o próprio, as atividades, né? Junto a Zanzibar Filmes, tá? E desenvolvendo alguns trabalhos multimídia que para fazer uma exposição, né, diferenciado, não documentário, mas tipo ambientação e instalação sobre todo esse processo. Dá para trabalhar a história como se fosse um processo de construção de uma obra de arte, porque a construção de uma obra de arte é uma construção de um objeto desconhecido. A gente não sabe exatamente como vai ser antes de terminá-lo, né? E a gente estabelece vínculos no próprio processo de criação, tá? Então, não sei se qualquer coisa, se tem alguma pergunta, né? Posso elaborar, né? Eu acho bastante legal a fala aqui do Michael Chapman. Ele fez parte desse grupo, né, o Explode Galaxy, que assim como o grupo Zanzibar não é é um grupo que foi muito importante nessa vanguarda europeia, que tem a ver com o psicodelismo, com essa cultura. Só que na época não era importante. Lá em Londres, as pessoas cuspiram em cima de nós. Era o underground. Foi a partir daquele processo histórico. E também o Zanzibar, na época, não teve ressonância, foi redescoberto posteriormente. Esse tipo de movimento de vanguarda que é como se estivesse à frente do seu tempo, né? E vai demorar aí 30, 40 anos para ser descoberto novamente, Isso, né? Fica todo esse tempo esquecido, assim como bandas de rock e filmes obscuros, né? Underground, enfim, mas o que é muito interessante é que o Exploding Galaxy parece uma coisa que realmente estava à frente de seu tempo, porque um grupo de artistas, o Michael me disse que chegaram a ter em torno de 40 pessoas, né? Isso, tinha um núcleo de tantos, e tem o que Sally Shaft definiu no caso do Zanzibar como constelação. Uma constelação mas tinha uma constelação de 40, né? Que moravam em uma casa, que faziam atividades lá, e faziam happenings, né? Pelas ruas, né? e poesia, e já trabalhando com arte multimídia, com coisas que são muito feitas hoje em dia, né? Esse tipo de
de criação coletiva e de casas, multimídia, transmídia. Acho que até Né? tem aqui Fala rapidinho alguns... É uma espécie de pré-fora do casa fora do eixo. Seria uma Pré-história da pré-fora casa do- fora é. do eixo. Mas Ou seja, isso já existia lá nos anos 60. Né? Aqui é o Cristiano Ludu, por exemplo, que estava no filme, né? Aquelas explorações que a gente fez, e tinha alguma... De repente, não sei. Então, E o que aqui é- tem uma entrevista de 1 minuto. O que é interessante é isso, né? Que ele namorava com a Eve Ridu, é isso? Que havia sido ex-namorada do Patrick Deval, o diretor do filme Acefali, que por sua vez, no período do filme, era namorado já da Jack Reinal, que foi nossa convidada semana passada, que alguns de vocês estavam aqui presentes no debate sábado passado. E ele e outros integrantes do Exploding Galaxy, né, a sua namorada na época, Foi Avery Du, e o foi o Christian Christian Ledoux, Ledoux, foi a Audrey Vipon. Audrey Vipon, participam desse filme Acéfale, e como o Michael descreve, né, houve uma espécie de colaboração, né, vocês também, enquanto atores, eu acho que ele podia falar um pouco disso. Eu queria que ele falasse um pouco da participação da Silvina Bolsonaro nessa história, né, Isso. como mecenas e tal. Então, tinha uma mulher na época que chamava-se Silvina Bolsonaro, tá? Que apoiava, né, ou financiava essas produções, né, do pessoal de Zanzibar. Era uma pessoa extremamente rica, tá? Cujo dinheiro, né, veio do petróleo, óleo venezuelano. Né, tá? E ela simplesmente, né, dava dinheiro para financiar produções, mas sem contrato, sem dever de devolver esse dinheiro para ela depois. O que eles fizeram na época que, com todo esse movimento de 68, nesse clima, que ela teve vergonha do dinheiro que ela considerava que a família dela tinha extorcido do classe trabalhador. Essa era uma forma de devolver esse dinheiro, né, que ela recebia. Ela era dona de banco e tudo, tá? Então, era uma coisa extraordinária. Ela também transitava entre as pessoas lá. Inclusive, fiz um filme que eu nunca vi, chama-se Um Filme. Né? O filme Que dela, eu não sei que se ela existe dirige. uma cópia. Alguém tem que Existe ter. essa cópia na Só França, que ela mas não ela deixa não ser vê, exibido. Está ela não embaixo da gosta. cama dela. É um filme colorido, filmado em CinemaScope. Então, que é alguém bem tem poético. que roubar. O que é interessante é isso, que Tem ela era direito essa herdeira milionária, ou até bilionária, segundo a Jackie Reinal, hippie, né, que queria de alguma forma dividir, né, essa fortuna com o mundo e a criação, né, artística novamente. E o Zanzibar ele não seria nem um movimento e muito menos apenas de cinema, né? Então tinham pintores, Olivier Mosset, Frederic Bardot, o próprio Michael, né, teve uma outra empreitada com o apoio da Silvina, da qual ele pode falar agora, uma revista. Sim, claro. Uhum. Uma É revista. que tinha muitas pessoas que chegavam a ela com projetos, ela simplesmente dava dinheiro. Né? E naquela época, como integrante da Exploding Galaxy, tá? Tivemos contato com uma tropa de dança, o mais antigo dança que existe em Índia, que chama-se Kathakali, do sul da França. Tá? E eles nos convidamos para ir para a Índia para conhecer onde eles trabalhavam e tal, moravam juntos. Tá? Então a gente estava louco para ir para a Índia. Tinha um desejo naquela época, os Beatles foram para a Índia buscando espiritualidade e tal, e a gente tinha uma coisa meio parecida. Tá? Então eu pedi para ela para financiar uma viagem para a Índia. Tá? O que ela fez? Tá? Deu dinheiro, de repente, assim, que pagou viagem para mim e para 2 integrantes do Exploding Galaxy, 3, na verdade, Dave Mandela, John Dagger e o Trixie Stapleton. Tá? Então eu fui para a Índia com a intenção de fazer um filme, mas eu não tinha a mínima ideia como fazer filme. Eu pensei, pô, tem que ter a ver com filme, senão eu não vou receber dinheiro. Eu era poeta. Então eu cheguei em Índia com todo esse dinheiro,
chega lá com um monte de mala, você comprando esses bronzes, estátuas de bronze, lâmpadas de bronze de templos e não sei o que e tal, que eles utilizavam, tá? Eu tinha uma enorme quantidade de coisas, eu gastei todo o dinheiro lá, tá? Mas eu escrevia 2 poemas muito grandes, que eu mandei de volta com a Trixie Stapleton, que era amiga do Silvio Buasnos, para Paris, tá? E pedindo mais dinheiro, tá? E cheguei ao aeroporto para voltar para Paris e eu não tinha dinheiro para pagar tudo sobre o peso da bagagem. Então tinha que deixar tudo no aeroporto lá em Nova Delhi, tá? Cheguei em Paris, eu consegui mais dinheiro, tá? E eu tentei pegar esse material de Índia, mas tinha sido roubado todas as coisas mais importantes, tá? Então no final foi para Londres, mas lentamente começou a acabar o dinheiro de novo. E claro, antes eu não tinha nem um centavo. Às vezes até pedia dinheiro na rua para comer. Eu só escrevia poesia dia e noite, eu não ganhava dinheiro, tá? Então começou a chegar o fim do dinheiro e eu tinha essa ideia, porque tinha um problema na Inglaterra na época, e que o governo estava censurando as publicações dos sindicatos, tá? Aquilo que eles não gostavam e achavam que era calunioso, tá? Eles processavam as gráficas e não as pessoas, os sindicatos queriam imprimir o material. Então eu vejo como ideia para Silvina Buasnos, tá? Eu quero fundar uma gráfica em Londres em que o próprio gráfico empresta, aluga o equipamento, né, para os sindicatos pelo tempo que leva para imprimir material, para que o governo teria que processar os sindicatos, não a gráfica, porque os gráficos estavam recusando a imprimir materiais. E o Silvino achou ótima ideia, tá? A gente fez um orçamento e diz que isso combinava com uma ideia que ela tinha lá em França de lançar um jornal chamado L'Idiot International, ou seja, o internacional, o idiota internacional, tá? E então ela ficou muito entusiasmada, eu também. A gente teve umas reuniões com as pessoas na periferia de Paris, né? Tudo meio clandestinamente, tá? As outras pessoas eu quase nem conhecia, tá? E só vi depois quem estava envolvido. Tinha o Jean-Eden Allier, que é um escritor francês, tinha o Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, entre outras pessoas, tá? E eu lembro até em uma dessas reuniões na periferia de Paris, alguém falando, rindo um pouco, tá? Que a irmã de uma das pessoas na mesa era amante do presidente da França, o Pompidou, e que era uma fonte de informação importante, tá? Inclusive, eu coloquei isso no texto que eu dei para o livro de Saint-Chartres, que foi publicado em França, eles tiraram aquele parte, por razões óbvias, né? Eu coloquei um pouco mais enfaticamente do que eu coloquei aqui. Diz aqui, eu ouvi alguém falando isso. E lá eu disse, uma dose, né? Não foi mais enfática. O que aconteceu, então, e que foi calculado mais ou menos um orçamento de 50 mil libras, lá em 1969, que era uma quantia muito grande, tá? Valia muito mais naquela época do que agora. Seria equivalente mais ou menos a R$500 mil, tá? Então, a gente foi para o banco junto, tá? Ela pegou todo aquele dinheiro, né, em espécie, que na época, por causa de todas essas crises e tal, esse tipo de guerra, revolução que aconteceu, deu problemas com a economia francesa. Então, era proibido levar o dinheiro francês para fora do país. Estava querendo parar o fuga de dinheiro do país, tá? Então, era totalmente proibido. Então, ela deu todo esse dinheiro para mim, que eu botei dentro de uma mochila, mas você viu como eu estava, parecia um hippie e tal, era um hippie, tá? E eu fui lá com mochila nos costas, com todo esse dinheiro lá para a Inglaterra, mas não de avião, de trem com barco, tá? E quando eu cheguei, então, ao alfândega lá em inglês, né, eles pediram para abrir aquele mochila, vi todo aquele dinheiro, e nem me perguntou onde eu tinha conseguido. Fizeram um sorriso meio torto, tá? E me deixaram passar. Né? Eu quase teve um ataque de coração. Se os alfândegas franceses teriam achado o dinheiro, teria confiscado tudo. Né?
Mas também o Silvino me deu tudo dinheiro, sem contrato, sem versículo, sem nada. Eu podia simplesmente virar as costas e ir para qualquer lugar no mundo. Que eu pensei, né? E depois, bom, não, eu sou pessoa honesta, eu não vou poder dormir depois disso. Então, eu fiz tudo como deveria ser feito. Então, teve, na verdade, uma versão em francês e uma versão em inglês, o International Egypt. E houve uns edições. Eu não tenho nenhuma, eu nunca vi uma outra versão que versão em inglês, mas e a versão francês também foi publicado, foi impresso em Inglaterra, naquele gráfico. Tá? E eu vi também só posteriormente, tá, que continuou, acho que até 93, se não me engano, já tenho aqui, a publicação do Vídeo Internacional, e foi fechado por causa de questões econômicas, né, que foram processados muitas vezes, tá? Criticavam muito o governo, né, faziam aquele sentido, tá? Então fechou, mas chegou a ser impresso até 1993. Né? Até está na internet, até tem um site daquele revista. Só que o site não conta toda a história. Eu escrevi para eles, nunca responderam. Eu não falo francês, sabe os franceses? Só tem a pessoa que não fala francês. Não adianta. L'idiot international. Idiota internacional. O que é interessante, né, como a Jackie falou aqui também, que a Silvina Boissonnas financiava viagens também, né? O próprio filme do Philippe Garrel, o L'Élite de la Vierge, que a gente assistiu aqui ontem, foi rodado durante uma viagem para o Marrocos, né? No qual outros integrantes do grupo Zanzibar foram também. O Frederico Pardot fez um filme sobre essas filmagens, que sobre passou essas aqui também, filmagens, chamado Home Movie. E ele Passa atua amanhã, Passa Amanhã, Passa o Home Movie. Tem o Vite, que é outro filme que a gente viu que também foi filmado em Marrocos, uma outra viagem posterior. Teve a viagem para Zanzibar, né, na qual o Serge Bard acaba se convertendo ao islamismo, né, após ficar 3 anos sem conseguir falar no deserto. Uma loucura aí. Mas acho que a gente pode... Você tem alguma coisa para falar, Esteves? Eu só queria perguntar para o Michael se ele viu esses outros filmes do Zanzibar na época, sem ser o Acefar, esses outros filmes que foram feitos. Eu vi alguns dos filmes no Cinematheque francês, porque o Henri Langlois, cara, esse tamanho, ele abria o Cinematheque fora da hora, né? Inclusive brigou que o cinema em França tem um status quase de um ministério, não sei o que é. É tudo regulamentado, né? O que eu li, eu não sabia na época, que para fazer um filme tem que ter permissão. Então, houve uma briga muito grande na época, né? Entre o Henri Langlois, eu acho que o ministro André Malraux, tá? Então, mas era super legal, porque um monte de pessoas iria lá exatamente para essas sessões que eram meio proibidas, tá? Inclusive o Torquato Neto ia lá como a esposa dele, que ele ficou lá na Inglaterra, inclusive na nossa casa, tá? E depois ele saiu de Inglaterra, foi morar em França e ia lá, visitava também essas sessões lá do Cinematheque, tá? Que é uma coisa muito legal, que eles tinham um modelo que funcionava, né, da origem das imagens de movimentos, né? Um cilindro que você mexia com mão, que tinha cavalos, olhava para uns frescos, tá? E via o cavalo se mexendo, esse tipo de coisa. Então, eu vi alguns, não somente do Zanzibar, porque como grupo, na verdade, não sabia grupo, sabia que tinha outros amigos e coisas, se reuniam, que eram extremamente intelectual. Conversava com filosofia, até critiquei uma vez, está só falando coisas intelectuais o tempo inteiro, que realmente, apesar que eu falava francês, realmente era muito acima da minha cabeça na época, eu era muito jovem, 19 e tal. E eu lembro um outro filme do Philippe Garrel, porque realmente ele é muito respeitado na época, tá?
como também o Michel Fournier, que era o filmador, o fotógrafo, tá? Que era tratado como uma autoridade, não? Com muito respeito. E eu gostei disso, porque realmente ele se opinava sobre o filme. Na verdade, qualquer pessoa podia se opinar, tá? E ser aceito ou não, era uma coisa totalmente não burocrática. Tá? Não teve essa coisa de ter tudo organizado, era uma anarquia concretizada, que realmente funcionava, como o Exploding Galaxy também. Não houve problemas, né? Eu fiquei também integrante do Partido Comunista Jovem, o Partido de Jovens Comunistas, antes de todo esse tempo lá na Inglaterra, e os conflitos e as brigas eram intermináveis, né? Sobre tendências de China e Rússia, não sei o que, o tal, revisionista, todas as coisas eram terríveis. Mas esses grupos, né, realmente era bem tranquilo, né? Convivência, né, e tal, aceitação ou não das coisas, né? Era muito legal. O que é interessante é isso, né? Que nesse período no qual o Michael participou do filme Acefali e do grupo Zanzibar, esse título de Zanzibar ainda nem existia, né? Uma coisa também que a gente conversou com a Jaqui Reinal, a única ligação desses filmes é que eles eram todos financiados com o dinheiro da Silvina Boissonnas. O nome não tem nem os créditos. Não tem nem... E os filmes são... É isso também que o próprio Michael falou. Os filmes foram todos realizados de maneira clandestina, porque não se pediu autorização para o governo e para o Ministério da Cultura, que regulamentava a atividade cinematográfica na França nesse período, né? E também, mas aí, em 69, quando a Silvina Boissonnas quis fazer uma espécie de catálogo e juntar todos esses filmes, ela nos Estados Unidos, né? E meio que distribuir internacionalmente nos Estados Unidos, ela faz um catálogo e abre uma produtora, uma empresa produtora para que esses filmes sejam oficializados. E aí o nome dessa empresa é Zanzibar. Zanzibar, a Jaqui estava contando, né, das possíveis origens desse nome. E é engraçado, porque tem um lugar, né, chamado Zanzibar, onde eles foram, e também foi tirado de um poema que o Rambo tinha escrito para a irmã, uma carta para a irmã dele, que por um acaso quem mostrou na época foi o Sérgio Barth, que também o nome é um diretor, talvez o diretor mais expressivo, fora o Felipe Carrel, fez 3 filmes de Zanzibar, que tinha a ver com o nome dele, né, Sérgio Barth, Zanzibar, então ficou um pouco por aí. E é interessante pensar, né, que nessa coisa, esse nome, Sérgio Barth, foi, junto com a Silvina Boissonnas, para mim, os nomes que mais profundamente emergiram nesse episódio, que mais deram ali, que não tinham nenhum background no cinema, fizeram esse filme e pararam logo depois, não fizeram mais filmes. O Sérgio Barth se converteu ao islamismo, teve um outro nome, tipo Cat Stevens, né, chamado Abdullah, alguma coisa, e a Silvina Boissonnas partiu para uma causa mais militante no feminismo, como aliás ela está até hoje, né? Então ela saiu um pouco do cinema, não se tornou uma produtora. Ela não se tornou uma produtora de cinema, ela foi só nesse momento específico. Mas é interessante porque eu gravei uma entrevista com o David Medalla no Bienal do Mercosul, e ele falou que sobre Silvina Boissonnas, algumas coisas que aconteceram posteriormente, que ela começou a trabalhar como pobre dentro de uma loja sem as pessoas saber que ela... Eu tenho isso gravado, então posso até passar para vocês. Que sem as outras pessoas saber, tá, para se integrar ao povo, tá, e que ela começou nos últimos anos a financiar novamente algumas galerias e coisas lá para isso. Talvez estava... Ela é uma pessoa reclusa, né? Já que Reinaldo estava falando que ela tem dificuldade, mesmo quando encontra com ela na rua. O filme dela, pois é. Ela guarda o filme quando eu soube em casa, foi um filme que passou no Festival de Cannes e me parece que é um filme belíssimo, um filme muito poético. Você chegou a ver? Não, mas só que ela não destruiu. Não, Quer dizer, quando ela morrer, vai ser divulgado para o mundo. Né? Sim. Senão ela teria destruído. Né? Sim.
Não estou aqui. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Michael Chapman, para o Renato ou para mim? Fique à vontade. Eu queria saber do Michael como é que é, assim, se ele sabia que ia ter essa mostra, né? E como é que ele recebeu o convite aí da produção da mostra para vir aqui e conversar, assim, como é que foi, né? Assim. Foi o próprio eu posso Renato falar. que entrou em Porque contato. assim, tem um menino de São Paulo, chamado Fernando Watanabe, que se formou em cinema na ECA, lá na USP, em audiovisual agora, né? E o trabalho de conclusão de curso dele foi sobre o filme Destrua-se, do Serge Bard. Então, ele conhecia já um pouco, né, sobre esse grupo Zanzibar e tal. Então, quando eu estava pesquisando pessoas brasileiras que pudessem colaborar com o catálogo, eu acabei chegando até ele, mandei um e-mail, né? Tem um texto dele aqui, do Fernando Watanabe, que também é crítico de cinema, escreve para aquele site Cine Qua Non. E aí o Fernando falou, olha, quando eu estava fazendo meu TCC, eu tive contato com o Michael Chapman, que mora aqui em Rio Grande. Eu já sabia, porque tinha uma entrevista dele com o Carlos Adriano, né? Isso. Que em 2007, na época que a Célia Chafito lançou o livro sobre o grupo Zanzibar, ele fez uma entrevista com a Célia Chafito, uma com o Michael, né? Um dos integrantes dessa constelação Zanzibar, né? e um com o Cyril Verdú, que foi um músico que fez a trilha sonora do filme do Pierre Clementi, do Vice de Saint-Saëns. Que mora em Brasil, né? Que mora em Brasília, né? Hoje em dia. E aí tem essas entrevistas. E aí quando o Fernando me passou o e-mail do Michael, eu pensei, ótimo, né? Porque é difícil aqui no Brasil, ninguém conhece muito, não tinham pessoas que pudessem escrever. E aí eu mandei um e-mail pro Michael, que muito gentilmente retornou, disse que gostaria de escrever e aí teve esse convite dele vir e participar desse debate, né? Acho que é. Que até eu já mostrei os filmes Zanzibar, pelo menos a Sefri, no Instituto Goethe, em 2009, lá, numa exposição. Onde foi? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, numa exposição que tratava de memória, coisas assim. Eu fui convidado para uma exposição de artes visuais e eles falavam sobre o Geração 80. E eu fui colocado no dentro da Geração 80 lá em Porto Alegre. Eu comecei a pensar, mas Geração 80 eu tenho coisas muito mais antigas, e começou a pesquisar em livros e vi que estava citado. Eu não sabia que estava citado. Um monte de livros naquela época. Então começou a fazer um tipo scrapbook, né, para ver a configuração dessas coisas, tá? E dentro disso, então, tinha a questão dos Zanzibar Films, e eles pediram, então, se podia ser mostrado lá no Instituto Goethe. Como que eu fiz parte do filme, eu não achava que eu devia ir para qualquer pessoa um pedido de eu posso mostrar, não existia isso. Então, eu vou mostrar quando eu bem quiser, se for o caso, porque eu participei, não recebi dinheiro, né? Não é profissional colaborativo, então, essa coisa de copyright, que tem um grande problema agora, e que os herdeiros de grandes artistas, né, como o Volpe, tá? Como o Ligia Clark, está exigindo dinheiro, somas enormes. A fotografia do Ligia Clark custa R$50 mil. E isso. O Ligia nunca teria colocado aquele tipo de exigência, tá? E agora tem novas leis que nem o fotógrafo que tem a permissão do artista, tá? Depois que o artista não está mais aqui, que morrer, os direitos autorais pertencem aos herdeiros. E tem um grande crítico de arte inglês, o Guy Brett, que agora está sendo processado pela família de Ligia Clark por um livro que foi publicado com foto muito antes que esse novo lei entrou em vigor. Ele está apavorado. Os filmes do Grupo Zanzibar foram feitos dessa forma, tanto que os filmes não têm crédito, não aparece quem é o diretor, alguns não tem nem título, no final não tem nem fim, acaba, né, aparece fim aqui, mas alguns não tem nem fim, você que está pondo a legenda aí, viu?
Ou seja, o Eu acho Acefale muito foi legal feito de isso, maneira né? colaborativa. É uma coisa livre, né? Uma coisa que hoje em dia é difícil acontecer. Alguns fazem também. Tem até a ver Mas um pouco com difícil, essa questão das biografias, né? Esse é o caso Tem, máximo. enfim, O pessoal... Eu tenho uma curiosidade, de ver a influência do uso da droga, das drogas, na produção do cinema, na direção e no caso, roteiro. Eu acho que devia ter um roteiro, que as falas, elas são muito pensadas, são muito elaboradas nos filmes. O discurso da fala, das palavras são muito elaboradas. As imagens parecem aleatórias, parecem ser alucinógenas. Parecem, não sei. Então, eu tenho curiosidade de saber como era que ele lhe dirigia como ator. Porque eu sou psicanalista e faço crítica de cinema, experiência de cinema. E sempre me pergunto por esse limite da loucura da arte ou a arte da loucura. No caso aí, como você fica falando, é como se fosse a loucura da arte. E a droga parecia que faria aparecer a loucura da arte. Mas, não sei se pensava nisso, porque me parece também muito sartriano. Isso era uma coisa realmente aleatória, assim, viver, experienciado, prazer, entende? Eu acho que sempre teve uma ligação entre drogas e arte. Tá? Entre qualquer atividade artística, qualquer outra atividade como escrito, qualquer coisa. Até os tribos, né, têm essa relação, né? Em termos do fenômeno psicodélico, tá? Começaram a fazer aqueles desenhos, sabe, muito coloridos e tal, no década de 60, tá? E isso foi extremamente criticado na imprensa como coisa degenerante. Por aqueles lindos cores misturados, psicodélicos, que a gente acha em qualquer saia hoje em dia. O que houve? Isso foi absorvido pela cultura, tá? Então, muito arte, cultura, propaganda, porque tem propagandas, né, de publicidade tão geniais. Frequentemente, a influência de drogas, desculpa, pessoas cheirando a noite inteira, fazendo coisas mirabolantes que então são consumidas pelas pessoas e pela cultura que diz, a droga está muito ruim, mas está consumindo o produto do droga também. Não é só droga, é a pessoa. E talvez tenha um certo potencialização. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contra drogas. Naquela época, muitas pessoas tomavam drogas. Eu tomava LSD cada semana, eu fumava haxixe, tomava anfetamina. Mas eu tenho vários amigos que morreram, overdose de heroína. A cocaína era uma coisa leve na época, né? Naquela época, tá? Eu decidi que eu não gosto de drogas, eu sou meio turista, eu gosto de whisky importado, coisa assim, né? Eu não gosto mas eu vi o que aconteceu com a geração e se vejo isso frequentemente quando encontra, por exemplo, aqueles hippies velhos, sabe? Ainda tem tudo aquele indumentário, tá? Cabelo até aqui, jura que a maconha é a salvação do mundo. Eu odeio isso, né? Odeio mesmo, eu não gosto de maconha, eu gosto dessas coisas. Mas eu gosto de bom whisky, cerveja, vinho, coisa, em moderação. Tá? Então, tem uma influência, mas isso estava já dentro das pessoas. Tá? Aqui eu acho totalmente genial como que eles conseguiram uma coisa tão imprevisível, porque tu veja o filme e tu não sabe o que vai acontecer depois. E qualquer coisa tem um tipo roteiro pré-definido. Se eu pego uma bola aqui e deixo cair no chão, a gente já sabe o que vai acontecer antes que ele caia. Pim, pim, pim. E não tem isso aqui, eu não vejo isso. Eu acho isso genial, que é muito difícil não fazer sentido. Extremamente difícil. É como aquela forma de não fazer sentido, entre aspas. É como aquele técnica que chama-se automatismo, tá? Que foi utilizado bastante por surrealistas, mas também por escritores, que chama-se nos Estados Unidos Stream of Consciousness.
produzir sem pensar sobre aquilo que você está produzindo. É muito difícil fazer isso. Tá? Os resultados podem ser geniais, tá? Eles são imprevistos. Tá? Eu não posso falar individualmente sobre o processo de criação de cada um, porque a maravilha do processo de criação artística é que não é científico. Tá? Isso não quer dizer que não faz sentido. E que é singular. Os processos de cada artista em qualquer modalidade é diferente. Tem uma técnica. Uma técnica não é arte. Pode ter uma pessoa com muita técnica que não sabe fazer nada. Melhores materiais não sabem fazer nada. Tá? É muito além disso. Tá? Então, nesse sentido, a questão, a influência direta sobre o arte, loucura. O que é loucura? Uma vez eu conheci uma pessoa que trabalhava num instituto psiquiátrico, tá? Era um namorado minha, tá? E tinha uma onda lá no década de 60, 70 de vamos tirar aquelas pessoas institucionalizadas e tentar reintegrar dentro da sociedade. Então tinha alguns cafés, tá? E que era aberto ao público, também aquelas pessoas que foram institucionalizadas, tá? Então eu ia para o café, que tinha café lá baratinho, tinha ping-pong e tal, e sentava na mesa, tá? E de repente dei conta, tá? Que aquelas pessoas que sentavam lá, que disseram que estavam loucos, tinham um excesso de normalidade. E que, na verdade, a maior parte das pessoas da sociedade são essa distância do estéreo total. Uma ou outra, pequenas coisas, e a pessoa já ficou louco. Tá? Porque tudo tem que ser dentro dos conformes, tá? A forma de conviver e tal. E eu vi lá pessoas que, de repente, né, tinha que ir embora, queria me embora, para assim, não, agora eu tenho que ir embora. Eu não estava sentado, não. Tem que ir embora. Eu disse, não, mas tem um excesso de normalidade. Então, normal demais, né? Esse é o que eu sentia, né? Ou lá no Hospital São Pedro, lá em Porto Alegre, por exemplo, né? Tem uma arte terapia que chama, tá? E também tinha um namorado que trabalhava lá. E eu ia lá pegar ela depois do expediente, tá? E via os trabalhos, eles ficavam muito deliriaram sobre o resultado das pinturas feitas por aquelas pessoas institucionalizadas. E olhavam a pintura, realmente eram diferentes, tá? Eram mais livres, parecia no primeiro momento. Mas eu voltava e nunca houve uma evolução. Era sempre a mesma coisa. Entende? E que o artista sempre reflete sobre o próprio trabalho e consegue enxergar o que está bom, o que não está bom. Porque se não consegue fazer uma leitura do próprio imagem, então não haveria uma evolução do trabalho. Então eu vejo assim. Tem uma diferença entre a arte e a loucura. Uma diferença. Essa daí é uma delas. Poder refletir sobre o próprio objeto. Não é delírio. Não, eu acho que o George Bush, eu não entendo porque ele não está institucionalizado. Tem um psicopata, né? E que a psiquiatria não sabe lidar com essas questões, né? É só aqueles... O psicopata nunca é internado, né? Está lá, parece totalmente normal e faz coisas maus, né? De uma forma muito esperta. Mas como era aqui, então, nesse clima alucinógeno, né? Havia a direção do ator. Para mim não é ator. Eu era assim mesmo. Aquele roupa que eu usava cada dia. Né? Eu tenho até uns... Acho que não tem tempo. Eu tenho uns fotos aqui, tá? Em Londres, como que eu andava, né? Eu andava com todo esse tipo de roupa. Tá? Vem depois. Família? Não. É o arte que é mais importante. Tá? Eu teve um filho lá, o Hop, estava aqui lá em Holanda. Tá? Eu pensei, não, eu não posso ser um marido, tá? Uma pessoa que vai ficar lá. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir adiante, senão qual tipo de pessoa que eu vou virar posteriormente. Tá? Então isso veio em primeiro lugar, como aquele filme do Pollock. Tem uma cena entre o Ed Harris, né, que representa o Pollock, e o... que é o nome do mulher dele? Esqueci agora. E que ele quer um filho, e ela diz, não, tem você e tem a pintura, não tem mais nada. Tá?
Então, eu vejo um pouco assim. Né? Quer falar? Não. Observando tudo isso, estão sendo da área, a gente fica assim, ansioso no sentido de se encontram fatos que aconteceram, embora talvez não saiba a linha teórica para explicar esses fatos. Mas eu sugiro, inclusive, os pesquisadores, pelo menos colocar nos fatos. Por exemplo, esse aspecto aí da loucura, né, só en passant, quer dizer, eles têm que dizer a imaginação é mais importante do que o conhecimento. A gente verifica, inclusive, aí com o Bispo do Rosário, né, que foi um dos pioneiros nessa arte contemporânea, e a Nise da Silveira, que foi uma pioneira dessa parte de estudo de arte, da arte e educação. E a gente pode até se dividir a psiquiatria antes da Nise, depois da Nise, que ela, inclusive, naquele tempo, a lobotomia era um prêmio Nobel de medicina, e ela contestava isso. E ela dizia, né, que o ateliê ele ensinou muita coisa que ela não aprendia na faculdade. Esses preconceitos ainda, porque preconceito é terrível. Principalmente a pessoa aprende na academia, fica presa aos preconceitos. E o Einstein dizia que é mais fácil a gente destruir um núcleo atômico do que um preconceito. Mas aí, né, o que eu, digamos, na minha cabeça, sugiro, os pesquisadores, talvez não saibam essa linha teórica, como explicar, mas é importante esses fatos, essa riqueza que teve e que realmente, digamos, traz reflexões, algumas coisas que a gente fica debatendo, que a gente talvez não saiba ainda como conduzir, mas o fato é real. Aquilo aconteceu. Entendeu? Não é crença, é fato. E isso é importante que fique registrado. Não fique, digamos, a Caixa Econômica tem um grande empreendimento, foi colocar isso, mas precisa ficar registrado até para as futuras gerações poderem entender isso. Eu, pessoalmente, tudo que eu faço, eu fundamento. Então, eu sempre escrevo, eu fundamento, propor ideias, né? Fundamento também com ideias de outras pessoas. Tá? Então, para mim, é possível de fundamentar todos os processos de criação e tudo. Tá? Então, para mim, pessoalmente, eu não acho que o artista é obrigado a fazer isso. Tá? Como que o teórico não é obrigado o teórico na área das artes não é obrigado de saber desenhar. O desenhista também não necessariamente é obrigado a saber teorizar o próprio trabalho. Tá? Tem uma tendência hoje em dia de inspirar os alunos, né, recém-entrados na universidade, começar a teorizar sobre o próprio trabalho que está absolutamente no início, né? É impossível. E isso só acontece, que eu saiba, aqui no Brasil. Então, tem um currículo na universidade, tá? Generalista, tá? Tem um monte de disciplina, tá? Onde eu estudei tinha 11 departamentos de arte, mas como pode? O que tem que uma disciplina lá tem um departamento, especialização desde o início. Tá? Então, essa questão de fundamentar, né, para mim é muito importante. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo as coisas. Tá? Mas isso veio depois que eu fiz. Tá? Eu faço alguma coisa, depois eu tento entender o que eu fiz. Tá? E, claro, tem um processo de retroalimentação, como o tempo, que o título de experiência. Né? E, então, para mim é importante, mas não acho que o artista é obrigado necessariamente a conseguir fazer isso, porque tem outras linguagens. Né? Uma obra de arte tem uma função, ou ele funciona ou não funciona. Como que se sabe se está funcionando ou não? E tu sente isso, mas tu tem que ter uma certa bagagem para poder sentir isso. Tá? Segundo a Jackie Reinal, ela disse que no acefale, vocês, pelo menos ela, tinha tomado ácido. Por isso que eu te perguntei. É possível, né? Porque o ácido tem um efeito isso, recorrente. Né? Quando a pessoa toma ácido, de repente, um mês depois, ele volta.
tudo parece meio estranho, não é Flashback, né? cores e coisas assim, mas parece, não parece natural. Tá? E como aquele filme, eu acho que do Serge Bar era feito como filme preto e branco, absolutamente polarizado. Contraste. De alto contraste, tá? Tu tem cenas absolutamente normais, tá? Tem uma casal, uma está sentada no cama de um lado, que era Jacques, não, acho que não. Não sei que não, é o Nico. Caroline de Bender. Caroline de Ben. Do outro lado era Olivia Mosset. É. E uma disse, não, que eu não sei o que era um banana, não sei o que, uma coisa, tá? E outra não reage. E como é aquela coisa, as pessoas ficam muito constrangidas, tu encontra com alguém, tu senta numa mesa e ninguém diz nada. As pessoas ficam muito nervosas. Eu sei, às vezes eu não quero falar nada, mas tem quase uma obrigação de, a conversação tem que continuar. Se de repente dá um silêncio de 15 segundos, já alguém começa a ficar nervoso. O que eu vou dizer agora? Diz qualquer coisa, tá? Mas tem a obrigação mesmo, né? A pessoa está sentada, está conversando e de repente dá uma pausa, 5 minutos. As pessoas começam a ficar pensando, né? Alguma coisa errada? Porque eu estou aqui. Isso eu acho uma coisa fantástica, eu percebo mais ainda agora, é aquela questão existencial. Porque eu estou aqui. E eu não vi alguns desses filmes, mas eu sei, eu fiz uma série de posts, por exemplo, em que eu vim brincando como uma linguagem, tá? Em que eu penso sobre não sou. Eu quis dizer, eu sou, não sou. Então, se eu me chamo de não sou, e alguém me pergunta quem é você, eu diz, eu sou, não sou. Como que eu iria escrever isso? Escola. Eu tem que ter maiúsculo, eu sou, minúsculo, mas depois não sou tem que ter maiúsculo N e o S maiúsculo. Então, eu começar a trabalhar com isso com questão de que a gente são, mas ao mesmo tempo não são, porque cada pessoa tem outra visão das coisas. Então, e eu vi isso nitidamente. Mas depois eu sou nada, né? O nada sabriano, ligado ao vazio. Então tem